Calma, eu entendo sua frustração com a igreja. Eu entendo a sua confusão por ouvir um monte de coisa que parece que não tem sentido algum. Eu entendo toda essa tribulação que está passando, mas respira um pouco. Imagina comigo uma criança que nunca teve acesso a uma rua. Solte o menino do interior paulista ou do interior do Brasil, Nordeste brasileiro, na Avenida Paulista numa segunda-feira às 7h30 da manhã. A quantidade de carros, de pessoas passando, de buzinas, de policiais, de guardas civis, enfim, de trabalhadores, de caminhões estacionados nas ruas, em prédios em construção. Aquele menino provavelmente vai começar a chorar. Não porque aquelas informações não fazem sentido. Não é porque aquelas pessoas não fazem sentido, aqueles carros não fazem sentido, aqueles prédios não façam sentido. Tudo aquilo faz sentido. Mas é porque para aquele menino de 5 anos tudo aquilo é novidade. De onde ele vem, como veio, nada daquilo tem uma ordem. Talvez aquele menino esteja acostumado com um gramado bonito, descampado, aberto, onde os animais correm com alegria, onde não há barulho de caminhões e buzinas, pessoas com roupas sociais subindo nos prédios, descendo as escadas do metrô. Não significa que aquela Avenida Paulista seja uma desordem e o gramado do interior seja um paraíso. Significa simplesmente que aquele menino está confuso. Graça e paz. Eu te saudei aqui no meio, esperando que você ficasse para ouvir a saudação. Seja bem-vindo a esse vídeo. Eu quero falar um pouco sobre as frustrações que a gente tem com relação às igrejas. Mas eu gostaria que você fosse agora um pouco humilde. Por mais que você já é um especialista, por mais que você já se tornou um reformado, por mais que você já se tornou um arminiano, um pentecostal e já tem a sua teologia sistemática preferida, que tudo já esteja extremamente organizado na sua cabeça, eu quero que você tire um pouco dessa capa de eu sei tudo. E por alguns minutos, e poucos minutos, eu quero te colocar na pele desse menino, que viveu num paraíso para ele, porque era um local que, naquela rotina, naquele modelo, estava completamente organizado dentro de uma sistemática que ele conhecia, que era a sistemática do campo. Mas quando você veio transitar num universo teológico, você nunca imaginava ouvir sobre predestinação e livre-arbítrio, pré e pós e meso, união hipostática, nestorianismo, donatistas, valdenses. Meu Deus, o que é seita, o que é heresia, permaneço, não permaneço, dízimo é mandamento, não é mandamento, oferta, coleta, unção, batismo perdoa pecado, não perdoa pecado. É como se você saísse desse interior e viesse para essa confusão no meio da Avenida Paulista. Mas eu sinto lhe dizer uma coisa. Se você conversar com alguém na Avenida Paulista, que desde a sua infância andava lá aos domingos, ele vai te dizer que aquele lugar é um paraíso de cultura, um paraíso de gente, um paraíso de cultura, de sabedoria, de inspiração, de arte. Ele vai te fazer olhar. Você percebeu que aqui não tem fio, que os fios estão soterrados? Você percebeu como as luzes são lindas no anoitecer da Paulista? E ele vai te dar uma visão que aquela confusão de gente indo e vindo, e que por mais pessoas que passam, elas não se batem, elas às vezes se esbarram, mas elas não se batem, e elas sabem sim, de forma muito sincronizada, onde elas têm que ir, como elas têm que ir, que horas elas têm que chegar, pontualmente no local esperado. Eu sei que deve estar parecendo difícil, mas me acompanhem. Para quem é paulistano, para quem nasceu aqui, para quem está acostumado, a Avenida Paulista, a beleza mesmo em meio ao caos. E aquela desordem, aquela desorganização, passado o horário de pico, se transforma em um princípio de calmaria, a depender do dia. E tudo aquilo que você achou desorganizado e confuso, na verdade, para os paulistanos, estão desorganizados. O problema
é que foram inseridos no meio acadêmico, foram inseridos no meio teológico, pessoas que estavam acostumadas com um local pacato, quieto. E essas pessoas que estavam acostumadas em um local pacato e quieto, quando olha essa confusão, fala: meu Deus, o que é certo, o que é errado, para onde eu vou? E uma pessoa que está em pânico e desespero por ver desordem e não saber para onde ir, a tendência é ela parar e se frustrar e ter medo. Provavelmente você esteja com medo, frustrado com as igrejas, frustrado com as teologias, frustrado com pastores, frustrado com mestres, com líderes, sem entender para onde você vai. Até se essa criança foi esperta e bem criada, ela vai procurar alguém fazer uma pergunta: como é que eu faço para chegar em tal lugar? Não são as respostas que vai te conduzir a entender essa confusão toda, são as suas perguntas. Tem gente que acabou de chegar nessa confusão perguntando se Deus volta ou se Jesus volta antes ou depois da tribulação. Tem gente que acabou de chegar nessa tribulação e nessa confusão e está fazendo perguntas erradas. Não que essas perguntas não sejam boas perguntas, mas são boas perguntas no momento errado. Pessoas que precisam de um princípio básico já estão envolvidas em princípios aparentemente complexos. Pessoas que não entenderam quem é Jesus já matriculadas em curso de hebraico. Não que não seja importante. Mas para que você consiga entender a correria da Paulista, você tem que saber minimamente como você pega um metrô. Ou melhor, para onde você tem que ir. Queridos, eu sei que você deve estar frustrado com tudo isso, frustrado com a sua igreja, frustrado com as igrejas, não acreditando mais em nada. Mas saiba, daqui a pouco tudo vai fazer sentido para você. Você vai se acostumar com essa bagunça toda. Você vai se acostumar com tudo. E a pergunta para você é: para onde você vai? Eu espero que você vá a Cristo, congregados com alguém. Eu espero que você vá a Cristo, caminhando com alguém. E que você possa levar mais alguns com você. Eu espero que você entenda que Deus, Ele vai se frustrar com algumas pessoas dentro da igreja, mas Deus chamou uma igreja para salvá-la. E eu quero te convidar a fazer parte dessa igreja, que não é uma igreja que tem placa, não é uma igreja que tem uma placa Deus e Amor, Assembleia de Deus, Assembleia Cristã, Congregação, Renascer. Eu te convido para ser igreja de Cristo, a igreja invisível escrita no livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos principalmente 3 em diante, a partir do vínculo da paz. Mesmo que seja importante você estar congregado em algum local por dezenas de fatores que em algum outro momento, em algum outro vídeo eu vou explicar. Mas olha, as pessoas mais confusas eu equiparo com essa metáfora do menino do interior que está perdido no meio da Avenida Paulista, precisando aprender a não dar boas respostas, mas a fazer boas perguntas. Uma pessoa, ela só estará perdida quando ela não souber fazer perguntas. Diante do seu professor, diante dos seus líderes, diante dos seus mentores. Não busque respostas. Busque aprender também a fazer boas perguntas. Meus irmãos, essa metáfora que eu utilizei para falar sobre frustração é porque você, no meio de toda essa bagunça, pode ter se frustrado com a desordem. Mas tenha certeza, mesmo no meio teológico que parece tão bagunçado, cada pessoa sabe para onde está indo e como está indo. Em algum momento, você vai se encontrar em algum desses blocos que estão andando e vai começar a caminhar. Essa jornada do interior para a capital, essa jornada da ignorância para o conhecimento, ela é dolorosa, ela é complexa, porém ela é necessária. Muitos de nós começamos a carregar mágoas, às vezes, dos interiores. Muitos de nós precisamos de cura para olhar para trás. E quando eu falo cura, não significa jogar um pano em cima de problemas e heresias. Não significa isso.
Significa saber como fazer isso. E você vai aprender quando você aprender a fazer boas perguntas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Em breve, um vídeo de atualização importante aqui para vocês. Fiquem com Deus.